Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Tiago, da disciplina de Comunicação Empresarial e Acadêmica da Universidade de Fortaleza. Espero que esse vídeo os encontre bem, tá? Hoje vamos abordar brevemente alguns pontos que vimos na aula de hoje, tá? Mas cujo conteúdo se perdeu porque a conexão caiu. E são alguns pontos fundamentais para vocês que estão fazendo o trabalho da disciplina de análise fílmica, tá? Então, vou reforçar alguns pontos importantes que vocês devem observar e atender para que o trabalho esteja bom, esteja em condições que eu possa avaliar, ok? Então, vou começar aqui a apresentação e, com isso, começamos a nossa aula, que eu espero que seja breve, tá? Muito bem, então vamos lá. Comunicação de crise empresarial não veremos agora, tá? Já foi visto na aula de hoje. Eu vou retomar esse assunto na aula de segunda, tá? Com os casos que nós começamos a ver hoje e veremos ainda outros assuntos relativamente a esse tema. E hoje vamos então abordar as recomendações gerais e específicas para o trabalho de análise fílmica que vocês estão fazendo. Muito bem. Esse trabalho deve ser enviado para o meu e-mail, thiagobraga@unifor.br, até o dia 27 de abril, ou seja, até segunda-feira. Este trabalho é individual ou em grupo, de até 4 componentes, e a entrega desse trabalho dentro do prazo lhes faculta até 6 pontos na V1. Eu destaquei aí esse até, porque para conquistar os 6 pontos, esse trabalho precisa ter qualidade, né? Não é a mera entrega do trabalho dentro do prazo que vai lhes facultar esses 6 pontos, a nota máxima, né? Por isso, aí aqui vai a primeira recomendação. Após escrever o trabalho, não me enviem, né? Revisem entre vocês, né? Submetam à avaliação de seus pares, né? Dos colegas, dos componentes do grupo. Melhorem esse trabalho até não mais poder, né? Revisem sob todos os aspectos gramaticais, de conteúdo, aspectos formais, né? De acordo com as regras, né? De formatação que vocês vão ver no próximo slide, tudo bem? Então, em outras palavras, caprichem, deem o melhor de vocês. Os filmes são estes, tá? Eu apenas incluí o Estagiário, já falei sobre isso no grupo de WhatsApp, é um filme que está na Netflix e que contém várias passagens e o enredo em si já dá muito ensejo, né? Para temas da nossa disciplina, que a gente vem abordando aí ao longo deste semestre, tudo bem? Então, vocês podem abordar qualquer um destes filmes aí. Então, vamos lá. Vocês devem escrever uma resenha crítica sobre o filme, relacionando sua narrativa a citações extraídas de livros e arquivos científicos, tá? Eu destaquei isso, que abordam temas presentes na disciplina de comunicação empresarial e acadêmica. Ok, o que é que quer dizer isso, pessoal? Vocês vão relacionar o enredo, né? Os pontos convergentes do filme com a disciplina, mas confrontando isso com a visão de autores, né? De livros e artigos científicos sobre a dimensão teórica específica, né? Da disciplina. Ok, vamos lá. Se o filme trata sobre liderança, empreendedorismo, comunicação interna, ruído de comunicação, vocês vão procurar, né, vocês vão buscar nas fontes literárias, bibliográficas de vocês, autores que versam sobre esse tema, e vão confrontar, vão citar esses autores em relação diante das situações do filme que tem alguma relação, ok? Então, vamos lá, esses temas consistirão nas dimensões teóricas do trabalho, e aí exemplos desse tema são gestão, diálogo, feedback, motivação, planejamento, e por aí vai, tá? Então, vamos lá adiante. É preciso atender a esses requisitos formais, tá? Por que eu exijo esses requisitos que eu vou apresentar agora, né? De
fonte Arial Times New, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, margens da página de 3 centímetros superior à direita, 2 centímetros inferior à esquerda, mínimo, né, de 4.200 caracteres com espaços, né, o que corresponde mais ou menos a 2 laudas cheias, e o texto justificado, né? Por que que eu exijo isso? Porque essas são as regras gerais de qualquer trabalho científico, tá? A nossa disciplina é de comunicação empresarial e acadêmica. Então, esse trabalho que vocês vão fazer na minha disciplina e nas disciplinas dos meus colegas, se esses trabalhos estão dentro, precisam estar dentro das normas da ABNT, precisa atender a esses requisitos, tá? Então, é preciso que vocês já se habituem a eles. E vamos lá, sobre essa primeira recomendação que eu coloco aí. Trata-se de texto corrido, ou seja, um texto só, não precisa dividir em tópicos, né, em seções, não, nada disso. É um texto corrido, porque é um texto breve, de 2 laudas, né, não precisa você subdividir esse texto. Porém, a estrutura do texto, ela se compõe destes itens, né, introdução, desenvolvimento e conclusão. Não precisa você colocar o título introdução, desenvolvimento, não. Isso aí acontece naturalmente no trabalho, né, sem que você precise nomear, ok? Então, vamos lá, essa divisão, bom, já falei, né, não precisa ser mostrada no trabalho, ela deve estar implícita na construção do texto. E o que foi que eu separei para vocês agora, pessoal? Muito bem, agora, muita atenção. Vocês viram que eu coloquei lá no Unifor Online 2 artigos de análise fílmica, né? O primeiro artigo fala sobre o filme A Invenção da Mentira, né, que vocês veem aí à esquerda, e o segundo filme é o Billy Elliot, né, e faz uma análise fílmica deste filme, né, e por casualidade é um artigo de minha autoria, junto com o professor Randall Pompeu, vice-reitor de extensão da universidade. E o que foi que eu preparei para vocês aqui, pessoal? Muito bem. Vocês viram que o artigo se compõe das seções, dos itens, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão ou considerações finais. Eu capturei, eu extraí desses 2 artigos que vocês têm lá no Unifor Online, trechos, né, que mostram para vocês o que vem a ser essa introdução, desenvolvimento e conclusão ou considerações finais, tá? Para vocês se basearem e fazer algo semelhante, né? A primeira parte da introdução, na primeira parte da introdução, vocês vão apresentar o filme, né? Mais ou menos nesses termos. Vamos lá. Aqui, o filme A Invenção da Mentira. Então, a história narrada no filme, A Invenção da Mentira, e aí o ano do filme, o título original em inglês, consiste numa comédia britânica ambientada em um mundo semelhante ao real, mas com uma sociedade de comportamentos bem distintos, onde o homem não desenvolve a habilidade de mentir. E aí vocês apresentam o argumento principal do filme, né, a ambientação dele, enfim, as informações mais gerais do filme, né, nesse primeiro parágrafo. Tudo bem? É algo bem breve mesmo, mais ou menos como está aí. Eu apresentei o filme dessa maneira. O Billy Elliot é uma produção conjunta entre Reino Unido e França, de 2000, trata-se de um drama com lances de comédia e musical. Tem direção de Stephen Daldry, roteiro de Lee Hall e elenco protagônico, e aí eu apresento o elenco, né, e informo que o filme teve 3 indicações ao Oscar, né, direção, roteiro original e atriz coadjuvante, né, essas são as informações principais do filme, ou mais introdutórias, tá, isso aí corresponde a um parágrafo, tá, mesmo para você contextualizar a produção, tudo bem? E aí, em seguida, ainda dentro da introdução, vocês vão aprofundar um pouco mais o enredo do filme, uma espécie de sinopse do filme, tá? Ainda pode ser nas palavras de vocês, tá? Porque vocês, lógico, vão assistir o filme. E aí, vamos lá, na Invenção da Mentira, como é que isso foi apresentado? Então, falando do enredo, o processo de criação da mentira tem seu início quando Mark é demitido da produtora pelos fracassos nos seus roteiros, retornando para casa,
este é ameaçado de despejo pelo proprietário do seu apartamento, caso não pague o aluguel do mês, tá? Enfim, é o mote do filme, né? Como ele começa, enfim, né? As informações gerais sobre o enredo, porque até você chegar no ponto principal, que é você relacionar a teoria da administração com o filme, você precisa de um molho, de um tempero antes, né? Até chegar lá. Precisa desse contexto que é na introdução. Agora, um detalhe, tá, pessoal? Essa introdução, né, em que vocês apresentam o filme, apresentam o enredo, uma sinopse, isso vai tomar algumas linhas, alguns poucos parágrafos do trabalho, ok? O principal, o ponto G do trabalho, é o próximo tópico que eu vou apresentar no slide seguinte. Aqui ainda vemos a introdução, né, a apresentação do enredo, só que agora do Billy Elliot. Então, o enredo gira em torno de Billy, garoto que vive com o pai viúvo, o irmão e a avó. Pequena cidade do norte da Inglaterra. Em plena greve dos mineiros de 1984, mineiros, trabalhadores de mina de carvão, tá? Billy decide deixar o boxe e dedicar-se ao balé, o que deflagra uma série de conflitos particulares e principalmente com sua família, tá? Então, esse é o enredo, é o mote, é o argumento principal do filme, ok? E agora sim, nós vamos para o pulo do gato, para o buziles, para o ponto G do artigo, do trabalho que vocês estão fazendo, tá? O desenvolvimento, no desenvolvimento, vocês vão relacionar o enredo com citações de temas da comunicação empresarial, tá? E aí, como é que vocês vão fazer isso? Eu vou ler aqui esse trecho do artigo A Invenção da Mentira e volto em seguida. Vamos lá. O exposto pelo filme, neste ponto, assemelha-se ao abordado por McClelland, né, nesse livro de 1961, no que diz respeito à necessidade de realização e poder como impulsionadoras do processo inovativo empreendedor, né? Vocês veem aí que o autor desse artigo estava descrevendo alguma situação do filme e tal, e aí, num dado momento, viu que aquilo calhava, tinha alguma correspondência com a teoria de McClelland, né? E aí já começa a citar o autor e depois já emenda com outro autor. Também a necessidade do próprio indivíduo, citada por Cunha et al., etc. e tal, é observada. O mesmo é corroborado por Bull e Willard, quando destacam a expectativa de ganho pessoal e a existência de um ambiente propício a tais atividades, e aí continua. Esse artigo, A Invenção da Mentira, teve como dimensão teórica o recorte epistemológico, o empreendedorismo. Então, os autores utilizaram os autores do artigo utilizaram citações de autores que falam sobre empreendedorismo. Então, eles vão colocando trechos, né, situações do filme, e, ao mesmo tempo, colocando esses trechos em diálogo, em confronto com citações de autores que falam sobre o tema, né, que se pode abordar ali com aquelas situações do filme, que no caso aqui desse artigo é empreendedorismo, tá? E aqui um detalhe importante, fundamental. Vocês devem pesquisar não só um, ou dois, ou nem três, mas muitos, 5, 6, 7, sei lá, 10 autores que falam sobre os temas que vocês estão apresentando ali. Do contrário, é um trabalho monográfico, ou seja, o trabalho científico, ele consiste na pesquisa de diversos autores falando sobre a mesma coisa. E aí você confronta a visão desses autores, né? Seja um endossando, ou seja, confirmando o que o outro disse, seja complementando, ou seja, negando, seja contrapondo, né? Mas vocês precisam apresentar a visão de diferentes autores, né, sobre o mesmo assunto, que é o que fez aqui os autores desse artigo, A Invenção da Mentira, tá? Então, vamos ver o próximo slide. Ainda um trecho do filme, né, do artigo sobre o filme A Invenção da Mentira. Mark utiliza suas novas habilidades criativas para fazer um roteiro de um novo filme, e diferente dos anteriores, é cheio de ficção, né?
Tal inovação, olha aí o link, né, com o autor. Tal inovação contém os aspectos apresentados por Utterback, né, como novidade comercializável, produtora de impactos econômicos e sociais, e aí continua, podendo ser considerada uma inovação fundamental, conforme tipologia de Matos e Guimarães, né, livro de 2005. Deu para sentir, deu para captar o espírito, né, como é que é, então, fala do filme, descreve a situação que tem a ver com alguma matéria da nossa disciplina e depois coloca uma citação de um autor, uma citação retirada de um livro ou de um artigo científico e coloca isso em diálogo, em confronto, tá? E não coloca só um autor, coloca outros autores. Por isso, pessoal, lá no arquivo, né, em que eu explico o que eu quero de vocês, tem mais ou menos um roteiro que vocês podem seguir para fazer esse trabalho. E nesse roteiro, vocês vão ver o seguinte, vocês vão assistir o filme tomando nota de situações, né, que vocês viram na disciplina, tá? Situações relativas a empreendedorismo, a liderança, trabalho em equipe, etc. e tal. Aí depois vocês vão cair em campo, buscar citações de autores que falam sobre aqueles temas da administração, empreendedorismo, trabalho em equipe, liderança e tal. E aí, onde é que vocês vão buscar? Eu já disse para vocês, vão buscar nas plataformas de base digitais da biblioteca, da Unifor, vocês vão lá, entram no Unifor Online, lá em cima, biblioteca online, ou biblioteca digital, e acessa lá. E aí tem as bases, né? EBSCOhost, CAPES, enfim. E aí vocês entram e buscam lá. Ou podem buscar também na plataforma, ou no site, melhor dizendo, Google Academic, tá? E aí, por que é importante buscar dentro do Google Academic e não do Google geral? Porque o Google geral é um oceano. Vocês vão encontrar muita coisa, só que muita porcaria, tá? Vocês vão encontrar a visão de qualquer Zé Orelha, de qualquer jacu, que fala sobre aquele assunto que não tem o menor rigor científico, a menor validade científica. Vocês precisam encontrar artigos de valor, né? Sejam livros, sejam em artigos científicos, tá? Então, busquem nessas fontes que eu indiquei para vocês, dentro das bases digitais da biblioteca digital da Unifor, tá? Lá dentro do ambiente do Unifor Online, ou no Google Academic, né? Buscando em artigos científicos. E aí vocês veem citações, né, de autores diversos sobre o tema que vocês estão investigando. E vão fazer exatamente como eu estou mostrando para vocês aqui, ok? E aqui já passamos para o desenvolvimento, né? Ou seja, relacionar o enredo com citações de temas da comunicação empresarial do filme Billy Elliot, né? Então vamos lá. Em dado momento, o garoto se vê em meio ao fogo cruzado entre sua família e sua professora de balé, o que o motiva a um instante de catarse quando ele sai dançando com alma e coração rua fora. E aí, Berlim, que é o autor que eu cito, né, Isaiah Berlin, alerta para a necessidade de preservarmos uma área mínima de liberdade pessoal para não degradar ou negar nossa própria natureza. E aí eu continuo, né, a citação do Berlim, tá? E aqui, pessoal, eu ressalto para vocês algo que eu já expliquei em outras aulas, como é que se faz uma citação. Eu tenho, nesse mesmo parágrafo, duas formas de citação possíveis, tá? Eu tenho uma citação indireta, que é a citação que vocês viram até agora, nesses slides anteriores, tá? O que é a citação indireta? Quando você cita o que o autor disse com as suas próprias palavras, né? Você usa as suas próprias palavras, né, para falar o que o autor disse. Aí, nesse caso, você não usa nem aspas e nem coloca a página de onde você extraiu aquela citação, tá? No entanto, se você fizer um copiar-colar tal e qual está lá no trabalho original, aí você precisa colocar aspas, tá? E precisa indicar o número de página de onde você tirou, ok? Então, além do nome do autor, do ano de publicação
do artigo ou do livro, você precisa colocar a página de onde foi tirada aquela citação, se for uma citação direta, ou seja, com palavras iguais, né, que o autor citou na obra. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem a citação indireta, né, e aí só precisa o nome do autor, o ano da publicação, ok? Nada mais. E depois a gente tem um exemplo de citação direta, né, em que são as palavras legítimas, iguais, tais e quais, do autor. Nesse caso, você coloca aspas, coloca o ano da publicação e aí vem a diferença, coloca o número de página. Tudo bem? Vamos lá adiante. Né? E aí temos mais um exemplo de citação do que eu quero de vocês. Aqui uma informação importante, tá, pessoal? Essa parte do desenvolvimento, que é onde vocês vão relacionar a teoria com o filme, com a matéria, né, da disciplina, isso aí vai tomar, digamos que 80% do trabalho, tá? Não me venham, por favor, com um trabalho que mais da metade dele é só apresentando o filme, né? É só fazendo uma sinopse, um roteiro do filme. Até porque os filmes eu já conheço, não preciso que vocês me resumam, enfim, não preciso nada. O que eu quero de vocês é isso que eu estou mostrando agora, tá? Essa relação entre a teoria e o filme. Vamos lá. Billy, que é o personagem, cumpre, enfim, a liberdade idealizada por meu, né? Quando o indivíduo persegue seu próprio bem, isso é o meu falando, tá? Só que aí eu coloquei numa forma de citação indireta, ou seja, com as minhas palavras, tá? Então, idealizada por meu, quando o indivíduo persegue seu próprio bem, a seu próprio modo, no caminho que interessa apenas a si mesmo, né? E aí, Billy, aí eu volto ao filme de novo. Billy alcança seus objetivos por intermédio do reconhecimento, na medida em que a ânsia por status está muito próxima do anseio de ser um agente independente. Aí agora eu volto para o autor, que se confunde entre o desejo de liberdade e o desejo profundo de compreensão. Tá? E isso está dito lá nesse texto do Berlim, ok? Então, pessoal, é isso que vocês têm de fazer, tá? Nas considerações finais, que é o que eu estou mostrando agora, é o arremate, é o parágrafo final, ou os parágrafos finais, em que vocês entram apresentando qual é a contribuição daquele artigo que vocês estão me entregando, tá? Qual é enfim, em outras palavras, a moral da história, a lição que se tira disso, né? O que é que se conclui, enfim, no filme A Invenção da Mentira. Diante das análises apresentadas, a importância de um ambiente favorável a toda atividade inovadora é colocada em ênfase quando tal inovação encontra dificuldades, em especial de difusão, como mostrado no filme. No entanto, mesmo com ausência, e aí vai. Eu lembro a vocês que considerações finais não deve haver citação, tá? Considerações finais são vocês mesmos falando, ok? Então, esse é o momento de vocês, ok? As considerações finais do Billy Elliot. Ao debater o papel do Estado na vida dos cidadãos, a partir da lógica do laissez-faire, esperamos que este artigo contribua para evidenciar a necessidade de fortalecer as liberdades individuais de mercado e seus valores afins, tal. E aí eu continuo, ok? Então, é isso que eu quero de vocês, um desfecho, um arremate, mostrar a contribuição do artigo, o que é que vocês concluem com tudo aquilo que foi mostrado. Tudo bem? É isso, tá? Mas não é tudo. É isso, mas não é tudo, tá? Vocês vão citar muitos autores, né, ao longo desse trabalho, e é preciso, ao final, vocês citar as fontes, ou seja, de onde foi retirada cada citação que você fez ao longo do trabalho. Esse item, referências, é o único item que vem separado, digamos assim. Você pode dar um espaço em branco, um enter, né? Coloca lá referências, e aí coloca em ordem alfabética as referências, né? Enfim, as citações do seu trabalho, tudo bem? Aqui só um detalhe. Vocês viram aqui nas citações, basta colocar o sobrenome principal do autor, não precisa colocar Isaiah Berlin, John Stuart Mill, não, basta colocar o último sobrenome, que é o sobrenome principal, seguido do ano de publicação da obra, tá? Seja livro, seja artigo.
ok? Então, sempre, guardem isso, sempre o nome do autor é seguido, em parênteses, tá? Do ano de publicação da obra, ok? Muito bem, então vamos lá. Então, nas referências, vai aparecer as citações que vocês fizeram ao longo do trabalho. E aí, há duas... e aqui eu coloco... Eu começo com os livros, tá? 2 livros aqui vocês veem, Arendt, né? Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo. Segundo a ABNT, o nome da obra vai em negrito, tá? E só vai em maiúscula aquelas palavras que efetivamente, né, precisarem de maiúsculos, tá? E como a palavra de início, né, Origens do Totalitarismo, só vai em maiúscula o O de Origens, que é o começo da obra, né? Esse T de totalitarismo é minúsculo mesmo. A edição você só coloca quando não é a primeira edição. Então, a partir da segunda edição, você diz qual é a edição. Se o livro, como é o livro do Raymond Aron, um livro, esse livro aí é a primeira edição, então você não precisa colocar um ponto ed, né, de primeira edição, não precisa, é só não colocar nada. Então, depois da edição, vai a cidade, né, onde está sediada a empresa que fez a impressão gráfica, né, do livro, no caso aí, Companhia das Letras, a editora, e o ano de publicação do livro, ponto, é isso. No caso aí do livro do Aron, esse livro é de Brasília, né, da Universidade de Brasília, publicado em 1980, tá? E aqui um dado interessante, você não coloca editora, Companhia das Letras, risca editora, é só Companhia das Letras. Você não coloca gráfica ou editora da Universidade de Brasília, não, corta, é só Universidade de Brasília, tá? Nós já sabemos, né, que ali se trata de uma editora, ou de uma gráfica, então não precisa você dar essa informação, tudo bem? E é importante vocês citarem nas referências o filme, tá? O filme que vocês estão a comentar. Aqui, eu estou falando do Billy Elliot, então vocês podem copiar como modelo, né? Billy Elliot, maiúsculo, né? O nome do filme. Aí coloca a direção, produção, Inglaterra, França, né? O lugar onde se produziu o filme, a distribuidora, o ano. E aí vocês vão substituir esse DVD por Netflix, né? Porque acredito, talvez vocês nem tenham mais DVD, né? E se tivessem, não tem onde alugar também a esta altura. Então vai ser Netflix ou YouTube, enfim. Mas todos aqueles filmes estão na Netflix, tá? Essa obra do Meneghetti já não é esse trabalho do Meneghetti, melhor falando, já não é um livro, tá? É um artigo. Então, vamos lá, vocês vão colocar, assim, era o que eu ia dizer, tá? Há 2 maneiras de você identificar o autor, né? O sobrenome dele é sempre assim, todo maiúsculo, né, completo, bonito, primeiro, né, ele vem primeiro, sobrenome principal, o último, né, vírgula, e os prenomes, ou prenome, ele tanto pode vir completo, como vocês viram aí, Hannah, Raymond, né, como pode ser só as iniciais também. No caso do Meneghetti, aí tá só FK. Então, fica a critério de vocês, tá? Com um detalhe só, não façam o que eu fiz aqui, mas eu coloquei diferente para mostrar como é que se pode fazer. Estabeleçam um padrão. Se o padrão é ter o prenome completo, então o prenome completo em todos. Ou se o padrão for só as iniciais dos prenomes, então estabeleça esse padrão até o final também, tudo bem? Então vamos lá, aí no Meneghetti. No caso de citação de artigo científico é um pouco diferente. Vem primeiro o título do artigo científico, né, no caso aí o que é um ensaio teórico, depois vem em negrito, e é isso que vai em negrito, o título da revista, ou da publicação, ou da obra, ou do congresso onde foi apresentado esse artigo, isso é o que vem em negrito. No caso aí é RAC, né? Revista de Administração Contemporânea. Depois vem um ano, volume, número, né? Desse jeitinho, V pequenininho 15, N pequenininho 2, e esse PP é a página, né, do artigo, a paginação do artigo dentro do livro. Então, dentro do livro, na verdade, dentro dessa revista, da RAC, né, esse artigo ocupa da página 320 à página 332, tá?
Então, é isso, essa página que tem referências, não quer dizer a página de onde você retirou a citação, não. Essa página, que vai só no caso de artigo científico, ou de capítulo de livro, é o que corresponde àquele capítulo, àquele artigo dentro da obra, tá bom? Então, vamos lá. E aqui outras formas de citação, tá? Filion, que é um autor fundamental para o empreendedorismo, né? Filion LJ, tá? Aí vem o título do artigo do Filion, empreendedor, sem negrito, empreendedorismo, empreendedores e proprietários gerentes de pequenos negócios. Como vocês veem, só uma inicial maiúscula, né? No começo do título, depois tudo minúscula, a não ser que tivesse uma palavra maiúscula aí. Depois vem o título da revista, aí sim em negrito, tá? Revista de administração, e aí sim com iniciais maiúsculas, tá? Porque é um nome próprio, é o nome da revista. Depois o local de publicação dela, volume, número, a paginação do artigo dentro da revista. Nesse caso aí tem a edição da revista, de abril e junho, né? E o ano 1999, tá? Eu lembro a vocês que esse padrão é o padrão ABNT, um padrão nacional, é o padrão exigido nas nossas universidades, nossos congressos, enfim. Eventualmente, pode ser que vocês se deparem com outro padrão, que é o padrão APA, que é um padrão internacional, que é diferente. Por exemplo, padrão APA, o sobrenome principal do autor tem só a inicial maiúscula, tá? O resto é minúsculo. O ano vai para o começo, em vez de negrito é itálico, enfim, mas esqueçam isso que eu falei, né? Senão vão se confundir. Esqueçam APA. Vocês vão seguir ABNT, que é o que eu estou apresentando para vocês agora. Muito bem. Aí a gente tem um outro tipo de citação, que é capítulo de livro, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui, olha. Isso aqui é um livro, tá? Que é composto por artigos de diferentes autores, tá? Cada artigo desse aqui, eu não sei como é que vocês estão vendo, mas cada artigo desse é de uma dupla de autores, né? Inclusive, o artigo do Billy Elliot, né, tá presente nesse livro aqui, tá? E aí, como é que faz a citação? Bom, então vocês colocam o nome do autor do artigo, tá? Depois colocam o título do artigo, e esse in representa que esse artigo está dentro do livro, tá? Então, esse artigo aí do Richard Rorty, né? Está dentro do livro do Humberto Eco, né? Interpretação e Superinterpretação. É um livro, São Paulo, Saraiva, 1993. Aí segue igual a referência de livro, tá? Mas o começo você tem que citar o que é um capítulo, a citação de um capítulo de livro, tudo bem? E aí, por último, coloca a citação do filme, tá? A Invenção da Mentira, a direção, daquele mesmo jeito, roteiro, Estados Unidos, né, o país, a distribuidora, que é a Warner Bros., o ano, bererê, barará. É isso e nada mais que isso, tá? Então, ao fazer o trabalho de vocês, atendam a estas recomendações e vocês serão felizes, serão bem-sucedidos, tá? Por último, queria brindar vocês com um pouco de arte, tá? Mas, no caso, é literatura, é poesia, e tem um pouco a ver com, o bastante a ver, com o que a gente está falando agora, tá? Essa frase é do poeta norte-americano Ezra Pound, lema da coluna de crítica literária, poesia e experiência, do poeta brasileiro Mário Faustino, é uma coluna publicada no Jornal do Brasil. E o que é que diz essa frase? Repetir para aprender, criar para renovar. Nesse momento, vocês vão observar como outros autores consagrados, citam, como eles criam seus textos, e vocês vão repetir o modelo, né? Vocês não vão criar nada de novo, né? Vocês vão replicar aquilo que vocês estão observando, tá? A elaboração, o labor científico, ele requer essa humildade, né? Antes da gente se aventurar a publicar, a submeter aquilo que a gente escreve, enfim, congressos, a gente tem que observar, replicar, repetir o que outras pessoas fazem, né, no sentido do modelo, né, e aí, em seguida, a gente vai estar apto para criar algo novo
né, e a gente colocar o nosso tijolinho, nossa contribuição no grande muro da ciência, né, costear o alambrado da ciência, né, mas nesse momento, enquanto somos aprendizes, temos de aprender, né, observando, né, praticando, repetindo, para poder entender como é que se faz. Em seguida, a gente cria algo novo, tá? Então, observem, né, vejam como é que nesses modelos que eu passei para vocês, são feitas as citações, né? Vejam como é que se estabelece as relações entre a teoria e a prática, enfim, e só depois, né, vocês vão, de fato, efetivamente, escrever, tudo bem? Então, Mário Faustino é um dos meus poetas favoritos, tá? Acho que eu nunca falei, eu adoro poesia, e a obra-prima dele, a mais conhecida, é essa, O Homem e Sua Hora, tá? Não sei se conseguem ver, recomendo, e ele também foi um grande crítico literário, faleceu muito jovem, com 32 anos, mas deixou um legado bastante profícuo, né? Ele teve uma produção bastante intensa, né? E esse livro também, para quem gosta de literatura, para quem gosta de poesia, eu também recomendo Artesanatos de Poesia, Fontes e Correntes da Poesia Ocidental, tá? Aqui tem críticas e tem poemas, tá? Do Mário Faustino. Muito bem, pessoal. Então, grande beijo para vocês. Espero que tenham curtido. Espero que seja útil esse vídeo para vocês, não só para esse trabalho, mas para a vida, para a carreira acadêmica de vocês. Tudo bem? Então, até já. Tá, vamos para a apresentação. Na verdade, vocês estão me vendo agora, né? Então, agora sim me despeço de vocês. Até mais, um abraço e tchau.